Seja muito bem-vindo ao maravilhoso mundo dos adjuntos adverbiais para concluir a nossa série de termos da oração subordinados ao verbo. Já falamos dos complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, já falamos do agente da passiva e agora vamos falar do adjunto adverbial. O adjunto adverbial é um termo da oração, os gramáticos mais conservadores chamam de termo acessório, e ele está vinculado a verbo. Mas vamos lembrar uma coisinha? Olha aí na sua tela. O adjunto adverbial está para a sintaxe como o advérbio ou a locução adverbial estão para a morfologia. Lembra o nosso quadrinho da correlação morfossintática? Consulta aí, onde está lá na primeira coluna de morfologia advérbio, locução adverbial. Na segunda coluna, que é a função sintática correspondente, você tem adjunto adverbial. Então vamos lembrar uma coisa? Os advérbios ou locuções adverbiais são palavras que se subordinam a verbo predominantemente, mas alguns são infiéis, lembra? E aí alguns advérbios também se vinculam a adjetivos ou a outro advérbio. Nós já vimos isso numa aula lá atrás, que são os advérbios de intensidade. Os advérbios de intensidade são mais infiéis e se subordinam a verbos, a adjetivos ou a outros advérbios, e às vezes advérbio de modo. Bom, então isso também vale para a sintaxe. Na sintaxe, o adjunto adverbial é um termo que está predominantemente subordinado a verbo. E é por isso que ele está sendo estudado neste bloco de termos subordinados ao verbo. Mas é possível também que um adjunto adverbial esteja subordinado a um adjetivo ou a outro advérbio, porque é a lógica. Todo adjunto adverbial, para a morfologia, ou será advérbio ou locução adverbial. Então vamos lá. Vamos considerar a regra, que é o adjunto adverbial como termo subordinado a verbo. Depois nós veremos o adjunto adverbial subordinado a adjetivos. Eu tenho um verbo e esse verbo indica uma ação. Esta ação aconteceu em algum lugar. Esta ação aconteceu em um momento. Esta ação aconteceu por uma causa. Esta ação aconteceu de alguma maneira. Esta ação aconteceu, às vezes, na companhia de quem? Esta ação aconteceu para uma finalidade. Ou seja, sobre esta ação verbal incidem circunstâncias. Pense comigo, olha para mim. Existe um sujeito que age, que pratica essa ação verbal. Existe uma ação verbal, existe um objeto que é o alvo para o qual esta ação se dirige, e existem muitas informações circunstanciais. Eu tenho o que, eu tenho a ação e eu tenho outro que. Esse primeiro que é o sujeito, essa ação, e esse segundo que é o objeto. E eu tenho uma série de informações circunstanciais. Eu digo assim, eu comprei um carro. E aí você, curioso, me pergunta, quando? Onde que você comprou? Por que que você comprou um carro, Tereza? Tereza, para que você comprou um carro? E aí, na verdade, você está querendo saber as informações circunstanciais da minha ação de comprar. Você não quer saber o objeto eu já lhe disse o sujeito eu, já lhe disse a ação que eu pratiquei, comprei, e já lhe disse o objeto comprado, que é o carro. Mas você começa a querer saber as circunstâncias de quando, ou seja, lugar, de onde, quando tempo, onde lugar, por que causa e por aí vai. E aí essas circunstâncias que estão ao redor da ação verbal, que indicam modo, finalidade, tempo, são os adjuntos adverbiais, representados ou por advérbios, ou por locuções adverbiais, ou por orações subordinadas adverbiais, porque nós já vimos quais são as representações, tanto nominal quanto oracional, dos adjuntos adverbiais. Olha aqui essa frase que a gente vai fazer uma análise. Em Brasília, um assaltante matou um refém. Durante um assalto,
de modo sádico para pressionar a polícia, porque se sentia acuado. Então, vamos lá. Peguei este verbo aqui, que é um verbo que tem um sujeito explícito. A primeira coisa é achar esse sujeito. Quem matou? Um assaltante. Então, um assaltante é um sujeito e ele é um sujeito agente, não é um sujeito paciente. Ele age. Ele não foi morto, ele matou. Ele matou quem? Qual é o alvo, o objeto-alvo da ação de matar? Um refém. Então, um refém se subordina ao verbo, responde a pergunta quem, é o objeto direto. Indica o alvo da ação de matar. E aí começam as curiosidades para saber as informações circunstanciais. Por enquanto eu tenho sujeito, verbo e objeto. E aí você começa a me perguntar assim: onde? Onde ele matou? Eu faço a pergunta onde ao verbo. Quando eu faço a pergunta onde a um verbo, eu estou apresentando ou querendo saber a circunstância de lugar em que aquela ação foi praticada. Então, um termo que responde a esta pergunta onde ou aonde feita ao verbo é um adjunto adverbial de lugar. E aí você continua. Quando? Quando esta ação aconteceu? Durante um assalto. Então, é um termo que se subordina a um verbo, responde à pergunta quando, dá ideia de tempo, então é um adjunto adverbial de tempo. Como foi que ele matou? De que modo esta ação de matar foi praticada? De modo sádico. Então, de modo sádico, se subordina a matou, responde a pergunta como, indica o modo como esta ação foi praticada. Então é um adjunto adverbial de modo. Por que ele matou? Porque se sentia acuado. Então, esse porquê se sentia acuado também se subordina ao verbo matar, a forma verbal matou, responde a pergunta por quê, matou por quê? Porque se sentia acuado. Então também é um adjunto adverbial, só que é de causa, porque o porquê indica causa. Olha, aqui estão todas as perguntas, ou a maioria das perguntas que a gente pode fazer. Onde aconteceu? A resposta vai ser um adjunto adverbial de lugar. Quando aconteceu? A resposta será uma adjunto adverbial de tempo. Por que aconteceu? A resposta será uma adjunta adverbial de causa. Como aconteceu? A resposta será uma adjunta adverbial de modo e por aí vai. E para que ele matou? Com que finalidade ele matou? Ele matou para pressionar a polícia. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de finalidade. Neste caso, a ação verbal era a ação de matar, e aí eu consegui responder onde, em Brasília, então eu tenho adjunto adverbial de lugar. Eu consegui responder quando, durante um assalto, eu tenho adjunto adverbial de tempo. Eu consegui responder por quê, porque se sentia acuado, um adjunto adverbial de causa. Como, de modo sádico, então eu tenho adjunto adverbial de modo, e eu consegui responder a pergunta para quê? Para pressionar a polícia. Então, é isto. Você tem um verbo e a este verbo você sai perguntando. Se você perguntar o que, quem, de que, indicando alvo, você terá um complemento verbal, que pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Mas, se você tem um verbo e você começa a fazer a ele perguntas que são acidentais, circunstanciais, onde, quando, como, por quê, para quê, você vai ter os adjuntos adverbiais. Agora, olha aqui para esta frase.
Desses adjuntos adverbiais, 2 têm natureza oracional. Vou destacar aqui para você. Em Brasília, é um adjunto adverbial. Durante um assalto, é outro adjunto adverbial. De modo sádico, outro adjunto adverbial. Para pressionar a polícia, outro. E porque se sentia acuado, outro. Quais desses 1, 2, 3, 4, 5 adjuntos adverbiais são oracionais? Como assim, Tereza? Olha, você está olhando para a sua tela. Quais desses, já estou dizendo que é mais de um, quais desses adjuntos adverbiais são oracionais? Ou seja, quais desses adjuntos adverbiais têm um verbo? Ah, esses 2 últimos, Tereza, esses 2 últimos, olha. Aqui, neste adjunto adverbial de finalidade, eu tenho o verbo pressionar. Então, ele é um adjunto adverbial de finalidade, só que ele é um adjunto adverbial oracional. Nós já estamos acostumados com isso. Um termo X é um termo oracional, pode ser um sujeito oracional, um objeto direto oracional, um objeto indireto oracional, se dentro dele houver um verbo, porque o verbo é uma condição necessária para transformar algo em uma oração. E esse aqui também, ó. Esse aqui tem o verbo sentir. Então, ele é um adjunto adverbial de causa oracional. Certo? Até as vírgulas, você vai entender, tem justificativa com base na função desses termos. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. A frase começou como adjunto adverbial de lugar. Então, esse adjunto adverbial de lugar está anteposto a todo o resto da oração. Está anteposto ao sujeito, ao verbo, por isso essa vírgula. Então, a vírgula indica, depois nós vamos ver tudo isso, mas tudo puxa outro assunto e nós já vamos antecipando. A vírgula é usada para indicar deslocamento de adjunto adverbial. Então, esta vírgula aqui foi usada para isso. Vamos lá? Olha só. Quais são as circunstâncias dos adjuntos adverbiais? São muitas. Os adjuntos adverbiais são aqueles termos ou advérbios, ou locuções adverbiais, ou orações adverbiais que se subordinam a verbo, indicando quando a ação ocorreu, onde a ação ocorreu, como a ação ocorreu. Algumas perguntas são fáceis. Quando? Ontem, no fim de semana, no mês passado, em 2017, quando ele chegou. Lugar? Onde? Onde ocorreu? Em Brasília, na América Latina, no mundo ocidental, na minha casa, dentro do elevador. Modo? Como aquela ação ocorreu? Intensidade é quanto? Muito, pouco. Causa? Por quê? Por quê? Ele fez um acordo. Por que ele fez um acordo? Porque precisava de dinheiro. Então, esse porquê precisava de dinheiro responde a pergunta por quê, feita ao verbo fazer, será um adjunto adverbial de causa. Pode indicar finalidade. A ação verbal. Aí eu não faço nenhuma pergunta. Em regra, é esse não. Ele não fez um acordo. Eu estou negando a ação de fazer. A afirmação eu afirmo. Certamente ele virá. Você fará isso? Certamente farei. Né? Bastava dizer farei, mas esse certamente reforça a afirmação. Dúvida? Talvez eu faça um acordo. Esse eu é o sujeito, esse um acordo é o objeto da minha ação de fazer, é o objeto direto,
Esse talvez aqui indica talvez eu faça, talvez faça. É uma dúvida, é uma adjunto adverbial de dúvida. É um advérbio para a morfologia. Para a sintaxe é uma adjunto adverbial de dúvida. Pode indicar condição, e aí ele vai ser oracional. Se você for à reunião, se você for à reunião, é a condição para você informar ao chefe. Companhia. Fui à praia com meu irmão. Esse a praia responde a pergunta onde, aqui aonde, a gente vai ver que a diferença do onde e do aonde é que o aonde é usado quando o verbo pedir a preposição a, quem vai a algum lugar, então eu fui aonde, é um adjunto adverbial de lugar, e com meu irmão é na companhia de quem? É um adjunto adverbial de companhia. Pode ser de instrumento. Fiz o furo com um canivete. O canivete foi o se sobrepondo algumas vezes, ou pode ser um adjunto adverbial de conformidade. Conforme Sêneca, a vida é breve. Isso aqui é uma adjunto adverbial de conformidade. Olha, isso aqui é uma preposição típica para anunciar a ideia de conformidade. São algumas das circunstâncias dos adjuntos adverbiais. Em regra, eles estão subordinados a verbo. Se o adjunto adverbial for de intensidade ou modo, ele também pode se subordinar, além de se subordinar ao verbo, ele também pode se subordinar a um adjetivo ou a outro advérbio. Não vamos esquecer isso, que é a lógica do advérbio. Vamos fazer análise sintática aqui de um período. Quando chegou ao plenário, o deputado, porque estava muito irritado, disse aos jornalistas com extrema rispidez que não lhes concederia entrevista. Então, eu elegi aqui um verbo, que é o verbo dizer. Disse. E vou começar a fazer as perguntas para começar a entender a dinâmica dessa frase. Quem disse? A resposta a essa pergunta será o sujeito. Quem disse? O deputado. Então, o deputado é o sujeito simples deste verbo dizer. Dessa forma verbal, disse. Continuo a fazer a pergunta. Disse o quê? A resposta a esta pergunta será o objeto direto. Ele disse o quê? Leia a frase. Quando chegou ao plenário, o deputado, porque estava muito irritado, disse aos jornalistas com extrema rispidez que não lhes concederia a entrevista. Ele disse o quê mesmo? Que não lhes concederia a entrevista. Então, que não lhes concederia a entrevista é o objeto direto. Responde a pergunta o quê? Indica o objeto da ação. Só que ele é um objeto direto diferente, não é? Porque ele é um objeto direto dentro do qual há um verbo. Então, vamos lá para a nossa nomenclatura. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E este que aqui está, é uma
conjunção integrante. Lembram? Tem de lembrar, não pode esquecer. Não pode aprender uma coisa e esquecer outra. O conhecimento tem de ser cumulativo. Esta oração pode ser substituída por isso. Ele disse isso. Então, ela é uma oração substantiva. A substituição por isso é que faz dela substantiva. E as conjunções integrantes introduzem a oração substantiva. Então, eu achei o objeto direto, que é um objeto direto oracional. Vou fazer a outra pergunta ao verbo. O deputado disse a quem? Se eu tiver resposta, às vezes eu não tenho. Mas se eu tiver resposta, eu terei um objeto indireto. A quem ele disse? Ele disse aos jornalistas. Então, aos jornalistas, responde a pergunta a quem, indica o objeto-alvo, o alvo para o qual a ação de dizer se dirigiu, é o objeto indireto, nominal, não é oracional. Então, eu já posso vir aqui e já posso dizer que neste contexto, este verbo é um verbo transitivo, direto e indireto. Essa classificação dos verbos, que é a regência, é o nosso próximo assunto. Então, já estou antecipando. Mas você veja o que eu fiz. Eu primeiro identifiquei os termos que estão subordinados, os objetos, e depois eu classifiquei. Quando foi que ele disse isso? A resposta? A resposta, sim. Ele disse quando chegou ao plenário. Quando chegou ao plenário, ele disse. Bom, então eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Quando chegou ao plenário. Só que ele é um adjunto adverbial de tempo, porque está subordinado ao verbo dizer e está indicando quando essa ação ocorreu, dentro do qual há um verbo. Então ele é um adjunto adverbial de tempo oracional. Então vamos lá. É uma oração, consulta a sua tabela. Como é que eu chamo a representação oracional de um adjunto adverbial? Oração subordinada adverbial. Adverbial temporal, que ela está dando ideia de tempo. Por que ele disse isso? Por que ele disse isso aos jornalistas? Leia a frase. A resposta para isso? Por que ele disse? Porque estava muito irritado. Então, respondemos a pergunta por quê, indicando a causa da ação. Porque estava muito irritado. Então, você acabou de achar um adjunto adverbial de causa, mas dentro dele é um verbo. Então ele é um adjunto adverbial de causa oracional. Vamos classificar? Oração subordinada adverbial. Se indica causa, então ela é causal. Como foi que ele disse isso? Algum indicativo do modo de ele dizer isso? Como foi que ele disse isso? Ele disse isso com extrema rispidez. Então, com extrema rispidez, se subordina à forma verbal disse. Responde a pergunta como. Indica o modo. Então, é uma adjunto adverbial de modo. Com extrema rispidez. E é uma adjunto adverbial que não é oracional. Olha, aqui dentro, com extrema rispidez, não há verbo. Esse com é preposição, esse extrema é adjetivo e rispidez é substantivo. Então, isso é uma locução adverbial. E onde foi que ele disse? Não sei. Não sei, não há adjunto adverbial de lugar. Tereza, ele disse no plenário. Mas aí a gente vai aqui ver uma coisa importante. Esse ao plenário, sintaticamente, não está subordinado a disse não. Esse ao plenário, sintaticamente, está subordinado a chegou. Chegou aonde? Chegou ao plenário. Então, ao plenário é um adjunto adverbial de lugar, mas se subordina a chegar, ao verbo chegar, e não ao verbo dizer. Ele não disse ao plenário. Então, aqui está subentendido, mas eu não tenho nenhum termo sintaticamente subordinado ao verbo dizer, indicando lugar.
Então, estes são os termos desta oração que estão subordinados a este verbo. E assim funciona a análise sintática. Olha só, vou justificar essas vírgulas. Olha essa primeira vírgula aqui. Quando chegou ao plenário. Quando chegou ao plenário é um adjunto, tudo isso, né? Quando chegou ao plenário é um adjunto adverbial, na verdade é uma oração subordinada adverbial temporal. E ela veio antes de tudo, ela está abrindo o período. Então, essa vírgula indica o deslocamento desta oração adverbial. Esta vírgula depois de deputado faz par com esta vírgula depois de irritado. Essas duas vírgulas estão isolando uma oração adverbial, que é esta oração porque estava irritado, que está intercalada. Como assim intercalada, Tereza? Esta oração está entre o sujeito e o verbo. É uma oração adverbial que está entre o sujeito e o verbo. Então, ela está no meio. E por isso as vírgulas. Esta vírgula faz par com esta aqui. Eu preciso das duas. Com extrema rispidez, também não é um adjunto adverbial? É um adjunto adverbial. E também está intercalado, porque está entre o verbo, olha o verbo, disse, e o objeto direto. E aí, no meio do caminho, entre o verbo e o seu complemento, eu tenho um adjunto adverbial. Então, essas duas vírgulas isolam este adjunto adverbial. Olha só como a pontuação depende da sintaxe. Tereza, quais dessas vírgulas eu posso tirar? Nenhuma. Nenhuma. Depois nós vamos entender por quê. Mas por que elas são obrigatórias? Primeiro a gente está entendendo por que elas estão aqui. Elas estão isolando ou adjuntos adverbiais ou orações adverbiais que estão fora da ordem direta. A ordem direta é sujeito, verbo, complemento e objeto. Isso é fazer análise sintática. Difícil? Não, né? Então vamos lá. Questão, não, Tereza, é difícil. Não, eu sei, tô brincando, é difícil, é muito difícil. Fica fácil quando eu tô do lado ajudando, mas eu tô do lado ajudando sempre, então vamos encarar. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o adjunto adverbial não indica lugar. Então vamos lá. Na Grécia, eu já sei que é um adjunto adverbial de lugar, porque se na Grécia responde a pergunta onde? Não sei nem o verbo. Ó. Na Grécia começou a democracia começou onde? Na Grécia. Na Grécia aconteceram os Jogos Olímpicos na década de 70. Onde aconteceu? Na Grécia. Eu já sei que é uma circunstância de lugar. Fazia na Grécia, lugar. Adjunto adverbial de lugar. No espaço também é um adjunto adverbial de lugar. Já sei que responde a pergunta onde. O que responde a pergunta onde é adjunto adverbial de lugar. No Antigo Egito, ela homenageava onde? No Antigo Egito, também é lugar. Está presente no palco, na rua, na academia ou em casa. Está presente onde? Também, lugar. Mas aqui, olha, na era atual, ela existe como manifestação artística, diversão, entretenimento, atividade física. Na era atual não é lugar, não. Na era atual, responde a pergunta quando. É um adjunto adverbial de tempo. Era só ter paciência, o que chegava. A alternativa certa. A alternativa é que indica tempo. Aqui nós temos um texto, Esse Povo Maldito, de Gregório de Matos, e o examinador quer fazer uma seguinte consideração. Ele quer essas expressões, neste doce, tão doce retiro e nesta palhoça. Nesta palhoça. E ele quer saber que função sintática esses termos têm. Vamos lá. Ausentei-me da cidade porque esse povo maldito me pôs em guerra com todos e aqui vivo em paz comigo. Aqui os dias não me passam porque o velho fugitivo, por ver minha solidão, para em meio do caminho. Graças a Deus que não vejo neste tão doce retiro hipócritas, embusteiros, velhacos entremetidos. Vamos lá. O sujeito aqui é o sujeito elíptico eu, o sujeito deste verbo.
Esse não é um adjunto adverbial de negação. Estou negando a ação. Eu vejo o que ou quem? Hipócritas em aqui é de tempo, já, ó, tá vendo? Já sei que é esta. Vamos só ver aqui, não me entram nesta palhoça visitadores prolixos, políticos enfadonhos, cerimoniosos adios. Isso aqui é o sujeito, visitadores prolixos, políticos enfadonhos, cerimoniosos adios. Não entram onde? Responde a pergunta onde. Está subordinado a um verbo, responde a pergunta onde. Adjunto adverbial de lugar. Os dois são adjuntos adverbiais de lugar e já acertamos. Certinho? Pega o verbo, pega a ação verbal e começa. O adjunto adverbial é o termo dos curiosos. Onde? Quando? Por quê? Se. Conforme quem? Com quem? E aí você começa a acessar as informações que circundam, que são a circunstância daquela ação. Vamos fazer tudo de novo aí, vamos treinar, vamos fixar. Daqui a pouco a gente volta com regência, que é uma matéria, ó, casadinha com esta aqui. Até já!